Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, estamos aqui com satisfação, cumprindo o nosso dever de trabalhador dessa casa espírita. Nós, na última ocasião que estivemos aqui, falamos sobre transtornos de conduta. Transtornos de conduta seria também, são sempre, como já a palavra diz, né, transtornos, desequilíbrios que possam ocorrer na família, com os membros da família, desequilíbrio, mas também envolve mais conduta moral. O capítulo de hoje do livro, que é uma sequência que nós estamos estudando, do livro Constelação Familiar, livro ditado pelo espírito Joana de Ângeles e escrito, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Hoje, esse capítulo nos fala da mediunidade na família, mas em especial como lidar quando se percebe que crianças têm mediunidade. Então, achei bem interessante, porque algumas estão surgindo, às vezes, casos na família, o caso que as crianças têm essa sensibilidade, têm essa percepção, essa faculdade, e os pais não sabem como tratar. Ou até ficam preocupados demais, ou então, enfim, eles é que não sabem, a maioria às vezes nem sabe lidar com essa situação. Até é muito mais simples para a criança do que para os adultos. A mediunidade, na sua condição de faculdade do espírito, ela expressa-se através dos órgãos físicos e constitui um campo experimental de atividades transcendentes, isto é, elas extrapolam, às vezes, até a realidade física, às vezes com manifestações que não são percebidas por alguns. Então, é aquelas situações onde sempre, antigamente até eram tratados assim como pessoas bem desequilibradas, principalmente se elas ouvissem vozes e se dissesse que estava vendo alguma coisa que os outros não percebiam. Ela, atualmente, até a gente acha que já está sendo mais bem compreendida e aceita. Mas antigamente, as pessoas que tinham mediunidade sofriam muito, eram até mesmo segregadas até da sociedade. E sempre tratado como transtorno de mentalidade. Então, mesmo assim, nos dias de hoje, são ainda poucas as pessoas que estão esclarecidas em torno desse recurso, de que a divindade se utiliza para demonstrar que existe sim a imortalidade da alma. E isso, para quem tem essa sensibilidade, essa faculdade, que permite o intercâmbio entre desencarnados e encarnados. A faculdade mediúnica é sempre vista de uma maneira irregular. Ela não acontece igual, da mesma forma. Cada caso é um caso, e então, às vezes são sensações, às vezes são... Mas vamos ver aqui. Chegando às vezes à aceitação até mesmo de conceitos absurdos. Principalmente, ela já foi utilizada por pessoas que tinham para previsões futuras, seja de relacionamentos, de sorte, de negócios. No núcleo familiar, onde se encontra espíritos de diversos comportamentos, cada um trabalhando em favor da retificação dos erros do passado e seguro direcionamento moral para o futuro. É compreensível que surjam algumas discretas manifestações,
e outras, às vezes, até mais agressivos. Esses fenômenos mais agressivos são os que, às vezes, assustam e que, até ultimamente, não tem se ouvido casos assim tão, que às vezes se divulgam pela TV, aquelas situações mais difíceis até de serem lidadas. Causadores de distúrbios nos relacionamentos afetivos. Imagine uma jovem, uma criança que diz que está vendo, que grita, que acorda, que... Então tinha situações assim muito difíceis, de sonhos às vezes, né, assim, de pesadelos muito grandes. E a mediunidade, ela sempre, aquelas pessoas, principalmente na idade média, elas foram muito perseguidas, principalmente as mulheres. As mulheres eram chamadas, né, de bruxas queimadas, muito perseguidas. Então, quem tinha alguma manifestação diferente que eles achavam, eles eram realmente perseguidos, era combatido e até, né, assim, não era nem permitido conviver com os demais. Mas com a chegada do Espiritismo nesses últimos anos, séculos, é que passou a ser estudada e utilizada de uma maneira mais digna. Mas sem conhecimento real dessa sua especificidade, pessoas oportunistas muitas vezes opinam e orientam de maneira equivocada quando não se referem à necessidade de até mesmo que diz que tem que bloquear no caso de crianças e jovens, tentando anular uma faculdade que faz parte daquele organismo. Ainda em torno desses fenômenos paranormais e mediúnicos, surgem fórmulas cabalísticas e práticas excêntricas, como capazes de contribuir em favor do seu desenvolvimento ou compreensão. Muitas vezes são aqueles que estimulam, que dizem que devem fazer isso, fazer aquilo, muitas sugestões que não são, na verdade, adequadas. Desse modo, a faculdade mediúnica irrompe ou se manifesta em qualquer período da existência humana, seja na infância, pode ser às vezes na adolescência, na maioridade e até na senectude, que seria numa idade mais avançada, aí também sujeita a mais ainda dizer que a pessoa perdeu as faculdades mentais, ou que ela não tá, que ela já não sabe. Então, se a pessoa não tem conhecimento ou não houve essa manifestação anterior, fica também difícil para as pessoas analisar com profundidade, com a realidade mesmo que está acontecendo. Muitas vezes a mediunidade, ela, quando ostensiva, antigamente também ela era produzida por ruídos, batidas, mas sempre gerou inquietações, mas sempre necessitando de conveniente orientação e na verdade, ela deveria ser tratada como uma faculdade própria daquela pessoa, uma manifestação como se fosse uma qualidade emocional, mental, uma aptidão artística ou até mesmo cultural. Na infância, ela apresenta-se geralmente turbulenta porque a criança, não sabendo discernir a realidade objetiva das ocorrências espirituais, pode confundir-se e gera situações embaraçosas na família, quase sempre acontecendo e gerando momentos, diria até, de constrangimento. Se os pais têm algum conhecimento, eles não se deixam afligir. Caso contrário, ficam constrangidos e principalmente atemorizados. Assim também, pelo seu discernimento, pelo discernimento dos pais, no caso, procurarão soluções adequadas, oferecendo segurança afetiva,
dialogando com maturidade e naturalidade com essa criança, explicando até mesmo que pode se tratar de espíritos, seres que já viveram na Terra e que prosseguem, mas sem o corpo físico. Essas manifestações que necessitam de orientação àqueles que se apresentem infelizes, perturbados e ainda revoltados. Outros bondosos, e esses são mais raros, e incentivadores. Falar com crianças com naturalidade, sem fantasias, evitando gerar medo, dando um toque natural ao fenômeno de maneira a ser bem aceito e compreendido. É o primeiro dever dos pais. E até mesmo eu parabenizo aqueles pais que já perceberam essas faculdades em seus filhos e que trazem até na nossa casa espírita para as aulas de evangelização, que é o mais correto nessa idade. Nada de incentivar ou de fazer enchê-los de perguntas e deixar eles mais ainda preocupados. Porque a maneira mais segura para o atendimento correto ainda é o auxílio de uma sociedade espírita, com atendimento fraterno, com leitura, estudos, principalmente das obras básicas, sejam elas o Livro dos Espíritos e principalmente o Livro dos Médiuns. Até que se encontre essa criança, esse jovem, numa idade própria, que seria em torno dos 18 anos, que seria a maioridade civil. Antes disso, não se incentiva o desenvolvimento e ela deve ser. Mas a gente sabe que as crianças, elas se manifestam, têm manifestações geralmente até os 7 anos. E muitas vezes depois passa uma fase que não tem esses sonhos, essas conversas. Nunca permitir que a criança médium participe de atividades mediúnicas, por mais que se apresente justificativas, o que ela demonstra realmente ter essa faculdade. Ela precisa ter maturidade, base de conhecimentos e autocontrole para poder trabalhar numa mesa mediúnica. Não há pressa para que seja feito o desenvolvimento mediúnico, porquanto este se estende por toda a existência, sempre necessitando de reflexão, de estudo e de vivência. A criança e o adolescente devem ser poupados às experiências mediúnicas organizadas mesmo em instituições espíritas, trabalhando sempre os valores morais, edificando os sentimentos nobres, conduzindo-se com alegria de viver, conduzindo essas crianças como jovens equilibrados, seguros e saudáveis. Eles têm que ser tratados de uma maneira natural. A mediunidade não pode ser vista como um transtorno de conduta, conforme alguns especialistas às vezes fazem crer, que necessita de terapia, que na verdade essa criança está precisando de terapia psiquiátrica. Nós aqui também não vamos discutir. Se os pais acham que ela precisa ser tratada por um psiquiatra, ninguém vai impedi-lo. Mas o que não se pode, mesmo que seja um especialista, negar que essa criança tenha mediunidade. A mediunidade deve ser vista como dívidas pretéritas. Para quem conhece o Espiritismo, ela é vista dessa maneira. Ela é vista como dívidas pretéritas que ressurgem e que se revelam e que deixam-se ser transparecidas porque elas estão no inconsciente dessa criança. E muitas vezes ela pode ter algum fato que aconteça na vida dessa criança, serve como de gatilho, como se diz, para lembranças que ela já tem no inconsciente dela. Então, por isso que às vezes surgem até situações difíceis e que precisam ser elaboradas com calma, com segurança, com conversa.
principalmente para aqueles que se sentem vítimas em relação aos inimigos que estão reencarnados. É quando ela são tipo sonhos, o que ela vê pessoas que gera muito temor, muito medo. Um algoz reencarnado, mesmo sendo criança, pode gerar desconforto, mal-estar e sentimentos de vingança, sentimentos inferiores e perversos. Isso até explica por que tantas crianças, mesmo vítimas, são vítimas às vezes dos próprios familiares. São espíritos endividados do passado que nasceram na mesma família para reajustes e às vezes há graves consequências. Tudo isso, esses espíritos que nascem para se reajustar, muitas vezes encontram na própria família também situações difíceis. O antídoto ao ódio é sempre o amor, revestido de compreensão do sofrimento do próximo, tentando sempre diminuir as consequências danosas, em qualquer circunstância. Todos reencarnam na Terra a fim de progredir. Todos nós, liberando-se dos compromissos negativos do pretérito, isto é, as nossas dívidas de vidas passadas. A cada situação que a gente passa difícil, a cada provação, quando nós superamos essa prova de uma maneira mais equilibrada, é como se nós estivéssemos quitando dívida do passado, estabelecendo assim novos roteiros de conduta, de equilíbrio e até mesmo de harmonia e felicidade, abençoando cada oportunidade que temos de quitar as nossas dívidas, através sempre de boas ações, onde pouco a pouco trabalhamos em prol da justiça, da equidade, que seria trabalharmos de maneira imparcial, nem tratarmos de maneira mais igualitária possível, sempre com amor e compaixão, fazendo sempre o melhor possível, sempre em busca da excelência. A faculdade mediúnica no período infantil, ela é portadora de um alto significado no processo de restabelecimento da paz de todos os infratores, que poderão, passado esse período, libertar-se dos fenômenos ostensivos, mantendo a percepção natural, sem transtornos nem aflições, e sim com naturalidade. As experiências que ficam no inconsciente irão trabalhar-lhes a compreensão e a certeza da imortalidade da alma, do crescimento e satisfações íntimas consigo mesmo, porque nós temos deveres para nós mesmos, para com o próximo e para com Deus. Isso principalmente aqueles que se sentem, sabem que são portadores de mediunidade, eles têm um compromisso ainda maior consigo próprio, com o próximo e com Deus. É expressivo o número de crianças médium hoje em dia. E quem já acompanhou o médium, que ele é do Rio de Janeiro, na verdade, o médico Paulo César Frutuoso, que trabalha no Casa Frei Luiz, ele já teve em muitas oportunidades, ele também já falou isso aí, que está crescendo o número de crianças com mediunidade. E nós temos que saber, por isso também na Casa Espírita, a gente se preocupa de bem atender essas crianças, pois que na verdade é uma faculdade abençoada, que trabalha para a felicidade do espírito, como dos demais que se manifestam desequilibrados. Os fenômenos mediúnicos se manifestam em duas ordens distintas. Há um grupo de
médiuns ostensivos, pode ser até mesmo crianças, né, porque elas já têm algumas manifestações, ou que seja uma manifestação já em idade adulta, que são aqueles médiuns que eu diria são mediunidade de prova, porque eles têm muitas dívidas do passado e às vezes as manifestações são perturbadoras. E aquele outro grupo que vieram como missão, com essa mediunidade, para auxiliarem os demais nessa caminhada evolutiva. Para essas crianças que têm visões, ouvem, produzem até efeitos físicos, tudo lhes parece perfeitamente natural, não lhes causando às vezes até qualquer problema, mas cabe sim aos familiares adultos maturidade espiritual, emocional, a compreensão, a consequente orientação. É como muitas vezes os pais reagem. Então, reagir sem assustar, tratando isso como uma coisa natural. Nunca esquecer que diante de fenômenos mediúnicos no lar, especialmente na infância, que somente o conhecimento do Espiritismo pode oferecer roteiros de segurança e orientação para o bom e saudável desempenho da faculdade. Então, cabe aos pais, sim, trazer essa criança e eles mesmos estudarem para manter. Mas também, uma das recomendações que tem como agir nesses momentos. Em primeiro lugar, para não assustar, que se faça nesses momentos orações, preces. Outra, lendo, até porque é um pouco extenso, eu até quem tiver oportunidade, se tiver os livros, o livro dos médiuns, no capítulo 18, o item 21, tem 8 itens esclarecedores. E sendo também o item, tem 8 questões. E o 22 também ajuda a esclarecer como tratar a mediunidade quando ela surge assim, no caso que haja um desconhecimento na família. Mas principalmente, e vendo também outras situações que Joana de Ângeles nos oferece, que se faça evangelho no lar, que se tenha mais cuidados com as conversas nesse lar, com os filmes que se assiste, que haja também limites nessa família. Então, tudo isso gere segurança e equilíbrio para a criança. E quando ela estiver na idade adequada, ela terá o livre-arbítrio de decidir o que ela fazer com essa mediunidade. Também, e que diz que nós temos que estar preparados, porque os nossos jovens vão ter muitas manifestações e muitas crianças que estão nascendo agora, recentemente, tem mais a taxa de um crescimento muito grande de crianças com essa sensibilidade. Então, que a gente esteja também preparado para recebê-los. Então, que essa mediunidade deve ser vista como algo que tem mais uma prova que a gente precisa ter um bom direcionamento, boa conduta, e vai depender muito do exemplo dos pais. Que nós tenhamos uma boa semana, sejamos abençoados e até uma próxima oportunidade. Assim seja.